Aleluia. Deus é bom, irmãos. Amém. Deus é maravilhoso. Vamos abrir em Mateus, no capítulo 14, versículo 22. Um texto bastante conhecido, mas que nós podemos... Hoje nós temos uma lição poderosa, né? Mateus, Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículo 22 em diante. Diz o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto, e todos os que nele tocaram foram curados. Curve sua cabeça. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Nessa noite nós queremos nos alimentar dela e cremos que ela é poderosa para nos transformar. Ela é poderosa, suficiente para nos libertar dos nossos pecados e nos levar, nos conduzir em santificação em direção a Ti, Jesus. E nessa noite nós te pedimos que o Senhor, pela Tua infinita graça e misericórdia, nos faça entender a Tua palavra para que possamos Te servir ainda melhor, Pai. Muito obrigado. Fala conosco. Essa é a oração que nós Te fazemos em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, esse texto é um texto já conhecido do mundo gospel. Já é um texto conhecido, mas acredito que muitos falham na interpretação dele. Não que o texto em si, o texto em si, ele é autoexplicativo.
Mas existe um contexto por trás que é ignorado. E por esse contexto ser ignorado, as pessoas pregam em cima desse texto, baseado nesse texto, de uma maneira um pouco equivocada. Até toca o coração dos crentes. Eu me lembro que uma música do Trazendo a Arca que me tocava muito é sobre as águas, né? E o Davi Sasser lá e ministra a respeito disso, que Jesus ele manda os discípulos para o alto mar, mas que a ordem é que eles atravessassem, né? Aquela coisa toda. Isso me tocava profundamente, me toca profundamente. Mas por às vezes nós ignorarmos o contexto que levou a esse momento, a gente interpreta de maneira equivocada e acaba ensinando de maneira equivocada. Como assim, pastor? Normalmente, talvez você já viu algumas pregações ou, sei lá, reflexões a respeito desse texto, que nos leva, ou que é ensinado da seguinte forma: que Jesus, né, e nós lemos no texto, óbvio, fez os discípulos irem para o mar. E eu já vi algumas pessoas dizendo que Jesus sabia do que iria acontecer. Lógico que Jesus poderia saber do que iria acontecer. Mas considerando isso, o que a gente pode afirmar? Que Jesus mandou os discípulos para a tempestade, que o próprio Cristo conduziu os discípulos para uma situação difícil, uma situação complicada. Pelo menos, eu não sei vocês, mas pelo menos eu já vi pessoas fazer essa afirmação, que Jesus mandou os discípulos para a tempestade. Ou uma que é mais branda, é mais ou menos desse viés, mas que fala que Jesus, ele dá ordem para que atravessasse, e que mesmo que a tempestade se levantasse no meio da trajetória, as dificuldades surgissem no meio dessa jornada que era atravessar o mar da Galileia, a ordem era chegar do outro lado. Amém? Só que eu entendo de maneira diferente, porque se nós formos considerar o contexto que levou Jesus e os discípulos para esse momento, qual momento? O momento em que Jesus fez os discípulos entrarem no barco, que é exatamente no versículo 22, e subir a alto mar para atravessar. Então, se nós ignoramos esses fatos passados que antecederam esse momento, a gente de fato vai pensar que os discípulos deram de cara com uma tempestade, porque Deus, na pessoa de Jesus, enviou os discípulos para a tempestade. É o mesmo que eu dizer para vocês que Deus envia vocês para um problema. Soa estranho ou não? Uma coisa é nós entrarmos em problema por pregar a palavra. Entendam. Uma coisa é a gente, sei lá, ser preso, ser processado, né, como aconteceu com o Jorge Linhares. É a gente sofrer retaliação por obedecer um mandamento, né, o ID, a comissão que Jesus deixou em Mateus 28. Isso é uma situação, mas eu não entendo que isso seja Deus nos mandando para a dificuldade. Percebe a diferença? Uma coisa é causa e efeito. Eu prego a verdade e essa verdade vai gerar um efeito que nem sempre é benéfica. Um exemplo que nós temos, o próprio Cristo. Tirando o Cristo, nós vamos ter os apóstolos.
Paulo, que várias vezes foi chicoteado, foi apedrejado, várias vezes ficou em situação de quase morte por pregar o evangelho. E todos os outros apóstolos, exceto João, morreram por pregar a palavra. Até aí eu entendo certo, é causa e efeito. Eu prego a verdade e causa o ato de pregar e falar a verdade, o que as pessoas não querem ouvir, vai gerar uma retaliação. Mas eu não acredito que seja Deus enviando. Como a gente pode interpretar esse texto? Como se Jesus, alguns interpretam, como Jesus estivesse enviando os discípulos para a tempestade. Qual a finalidade de Jesus enviar os discípulos para a tempestade? Nenhum, irmãos. Se a gente considerar isso, o que é que Jesus estava fazendo? Querendo mostrar a sua glória. E isso é incompatível com a pessoa de Jesus. Sim ou não? Que ele, mesmo sendo Deus, não tomou por usurpação ser igual a Deus. Pelo contrário, se esvaziou. Então, querer mostrar poder caminhando sobre as águas não é coerente com a personalidade de Cristo. Então, logo eu penso que Jesus não enviou os discípulos de propósito para a tempestade. Está dando para acompanhar, irmão, entender isso aí? Então, o que foi que antecedeu esse episódio que levou Jesus a constranger, em algumas versões, na minha tem insistir, na Almeida clássica vai estar fazer, né? Como se fosse na questão de obrigar os discípulos a entrar no barco e ir embora, e atravessar, na frente dele. O que foi que aconteceu antes? Se nós voltarmos para o começo do capítulo, Jesus estava em uma outra região, e lá, enquanto ele pregava e curava pessoas, ele recebeu a notícia de que João, o Batista, tinha sido executado. Amém? E ao saber disso, a Bíblia diz que ele imediatamente se retirou daquela região. Vamos aqui. Versículo, ainda no capítulo 14, no versículo 12. Diz o seguinte: os discípulos de João, né, isso depois que foi narrada a decapitação de João. Os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Versículo 13. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. Ou seja, Jesus estava num lugar e depois que ele soube da morte de João Batista, ele se retirou. Por que Jesus se retirou? Porque ele sabia que ele poderia ser o próximo alvo. Vocês lembram que quando ele chega para os discípulos e pergunta: quem dizem que eu sou? A resposta dos discípulos: não, as pessoas dizem que tu és João Batista. Então havia uma possibilidade enorme de Jesus ser confundido com João Batista, né? Ou seja, Herodes, que matou, poderia pensar: cara, João Batista voltou para me atormentar, vou matar de novo. E matasse Jesus, na tentativa de matar novamente João, por exemplo. Então Jesus se retira para um lugar deserto, para ficar com privacidade. Mas a multidão soube que Jesus havia entrado no barco para se retirar para esse lugar deserto. E o que foi que eles fizeram? A multidão acompanhou o barco por terra até onde Jesus parou.
E aí, nesse momento, acontece a primeira multiplicação de pães e peixes. Então entenda, Jesus, ele estava se retirando de uma situação de perigo. Amém? As multidões acompanham Jesus, e lá, vendo aquele lugar deserto, Jesus tem compaixão das pessoas. Ele vira para os discípulos, e a gente sabe a narrativa da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus vira para os seus discípulos e diz: olha, eu não quero despedir eles dessa forma. O lugar é deserto, não tem onde comprar comida. Ou não, na verdade, os discípulos chegam reclamando, né? Senhor, despede a multidão. Despede a multidão porque já está ficando tarde, o lugar é deserto. Então, enquanto está cedo, manda eles embora para que dê tempo eles chegarem em algum lugar e comer. E Jesus vira para ele e diz: não, dei vocês mesmos de comer. E ali o que é que acontece? Eles encontram lá um certo punhado de peixe, pães e peixe, traz para Jesus. Jesus faz a multiplicação. E ali 5.000 homens, fora mulheres e crianças, são alimentados. Agora imagine a confusão que foi essa multiplicação de pães e peixes. Para pegar, cada um querendo comer. O povo na agitação de estar vendo um milagre, aquela coisa toda. E querendo talvez mais, e querendo estar mais perto de Jesus, e assediando Cristo para alcançar mais milagres, aquela coisa. E, olha só, agora é a parte que me faz pensar no que aconteceu. E pode-se ter feito um tumulto ali, e a gente sabe que os discípulos de Jesus ainda não estavam, né, tratados, ainda não eram os apóstolos do fundamento da igreja, né? A gente vai ter Pedro valentão, a gente vai ter Tiago e João, que são também valentões. Quando os samaritanos ali não creram em Jesus, ele: Senhor, você quer que a gente ore para que desça fogo do céu e mate esses incircuncisos? Então eles eram esquentados e estavam prontos para a guerra. Tinha Simão, o Zelote, cara treinado para a guerra. E a gente sabe que alguns dos discípulos esperavam que Jesus fizesse uma revolução armada, então eles estavam preparados para matar e morrer. Então, provavelmente estava se formando ali uma confusãozinha, e isso fez com que Jesus colocasse eles no barco para evitar confusão. Jesus sabia do seu menino. Jesus conhecia o seu meninozinho. Então, meu irmão, entra no barco, vão, deixa que eu resolvo aqui. Porque é isso que o texto fala. E fez Jesus com que os discípulos entrassem no barco e disse para eles atravessarem, enquanto ele, Jesus, despedia o povo. Amém? Então, Jesus aqui, agora conectando com o começo, Jesus aqui não foi uma iniciativa própria de Jesus fazer os discípulos entrarem no barco para irem até a tempestade. Não. E aqui é onde a gente pode tirar uma primeira lição. O quê? Não foi que Jesus, foi o temperamento dos discípulos que fez com que eles fossem obrigados, entre aspas, a sair dali. Qual é a lição, pastor? É que a gente deve ser homem e mulher suficiente para entender que muitos problemas que nos envolvemos não é Deus nos levando para ser reprovado. É o nosso próprio temperamento que nos leva até Ele. São as nossas emoções que nos levam até certos problemas. A nossa ansiedade é que faz com que a gente jogue o carro na frente dos bois. É aquilo que nós somos, é que na maioria das vezes nos colocam em enrascadas. E nesse caso aqui, eu entendo que foi o temperamento dos discípulos que fizeram com que Jesus os obrigassem a sair de perto dele, para evitar confusão.
Tá dando para entender? Então, assim, tem uma diferença. Não é Jesus, somos nós. Jesus, ele pode sim provar a fé humana, sim, mas a Bíblia diz que não nos vem tentação que não seja humana, ou seja, que não seja suportável. Isso está falando de tentação, irmãos, não é provação, tá? É tentação mesmo, tentação de pecado. E nós entendemos que paralelo a isso, ele não vai, como Tiago fala que Deus a ninguém tenta, o homem é tentado pela sua própria cobiça. Então, os problemas que são causados em nossas vidas e que às vezes na tentativa de mascarar ou de tentar fugir da nossa responsabilidade, a gente diz que é provação. Ou que é o diabo, é o mais comum, né? Mas na verdade somos nós mesmos, na semelhança dos discípulos. Talvez se eles tivessem ficado, a confusão poderia ser ainda maior. Na mesma forma que foi quando Jesus foi preso no Getsemane, que Pedro tirou a espada e na orelha do soldado. Então nós devemos entender que as nossas emoções, elas devem estar fundamentadas na palavra. Amém? Para que elas, as nossas emoções, os nossos sentimentos, pensamentos, não nos conduzam a problemas. Amém? Isso é o primeiro aspecto. Então, eu não devo pensar, olhar para esse texto e pegar apenas o versículo 22 e pensar que Jesus enviou os discípulos para a tempestade. Não, foram os próprios discípulos que causaram a ida deles para o mar. Se eles fossem equilibrados, muito provavelmente eles não tinham ido na frente. Amém? E o problema é porque às vezes a gente quer espiritualizar demais as coisas de Jesus. Porque Jesus, né? Hoje nós temos a compreensão de que Jesus era Deus. Era não, é, né? Mas que ele era desde sempre, é e sempre será Deus. Hoje nós temos essa compreensão, mas na época não havia essa compreensão. E nem ele tinha a intenção de se revelar logo de cara a Deus. É tão tal que ele havia se retirado para o lugar deserto. E nós hoje, por olhar por essa ótica, queremos simplesmente ver que tudo é sobrenatural que Jesus faz. Não, Jesus, pela revelação do Espírito, ou porque ele era Deus, sabia que ia ter a tempestade, então ele calculou, vou mandar os discípulos, e quando tiver lá no olho do furacão, as ondas quase afundando o barco, eu vou chegar como Salvador, caminhando por sobre as águas, e aí sim, vão reconhecer que eu sou o Messias. Não. Aconteceu naturalmente. Amém? E aí acontece a outra coisa, e que eu não quero destacar também, que inclusive eu já preguei a respeito disso. Eu não quero pegar o fator que eles confundiram Jesus com o fantasma, simplesmente como se a tempestade representasse em nossas vidas as dificuldades da vida. É uma forma comum de se ouvir a respeito desse texto, é que as tempestades da vida não nos permite enxergar Deus. Eu já preguei dessa forma, porque de fato é uma assimilação imediata. A tempestade, os discípulos ali na provação, as ondas, o barco quase afundando, e aí Jesus vem andando sobre as águas, e eles com medo, aquela coisa, não vê direito o vento, as ondas, e pensa que é um fantasma.
Então as dificuldades da vida não permitem, às vezes dificultam que a gente enxergue Deus no meio da tempestade. Eu me lembro que Deus me trouxe esse entendimento num momento muito conturbado da minha vida. E quando Ele trouxe essa palavra de eu conseguir enxergar Ele no meio da tempestade, aquilo naquele momento foi libertador para a minha vida. Então eu consegui me concentrar de novo e contornar interiormente, já que eu não conseguia contornar a situação exteriormente, né, com os outros, mas interiormente eu fiquei em paz comigo mesmo e com Deus, quando Deus me trouxe o entendimento desse texto dessa forma, de que a tempestade às vezes ofusca a nossa visão, impedindo que a gente reconheça Deus no meio da tempestade, e acabamos confundindo Jesus com o fantasma, ou até mesmo com o diabo. Às vezes a gente, Deus, entre aspas, fazendo a tempestade, ou a tempestade acontecendo e Deus está lá no meio, não vou dizer Deus fazendo, mas a tempestade acontecendo e Deus todo o tempo lá, e a gente diz, não, é o diabo, né? O diabo está levantando aí, se levantando contra mim, aquela coisa toda e tal. A gente enxerga muito mais facilmente o diabo do que Jesus. Mas eu quero trazer uma perspectiva diferente disso. Não considerando, não querendo assimilar a tempestade, as dificuldades ou tempestades da vida. Não querendo fazer essa assimilação direta, né? essa figuração direta da tempestade do texto com as dificuldades da nossa vida. Não, eu quero te desligar desse pensamento agora. Tirar os olhos da tempestade e voltar para os discípulos agora. Esquece a tempestade, esquece os ventos do texto, e agora vamos pensar nos próprios discípulos. Como assim? Vamos lá. Nós hoje, acreditamos em fantasmas? Não. Quem aqui acredita em fantasma? Fantasma, igual os filmes. Não estou falando de você ver um demônio, estou falando de fantasma. Ninguém. Por que nós não acreditamos? Porque nós sabemos, a Bíblia nos ensina, que está autorizado ao homem morrer uma só vez. Após isso, somente o juízo. Então eles estão guardados para o juízo. Então não tem a possibilidade, segundo a Bíblia, de um morto vir e se apresentar para nós, e conversar com a gente, e mandar recado para... Não tem. Biblicamente falando, não tem essa possibilidade. Então, nós não acreditamos em fantasmas. Certo, irmão? Não é possível que tenha alguém entre nós aqui que acredite em fantasma. Não é? Não sei, mas se tiver, eu já estou dizendo, irmão, não existe. Pense em outra coisa. Se você vê algo estranho, repreenda que é capiroto, não é? Pode ser capiroto, não um fantasma. Amém? Então, olha só, me acompanha aqui nesse raciocínio. Então, qual era a possibilidade, se nós estivéssemos no barco, qual era a possibilidade de nós confundirmos Jesus com um fantasma? Nenhuma. Por quê? Porque nós, teoricamente, não acreditamos em fantasmas. Amém? Sei lá, a gente poderia pensar que era não tem aquela manobra do golfinho, né? Que eles ficam só com a ponta da cauda dentro da água e eles ficam tipo planando assim com o corpo para fora. Poderia ser um golfinho. A gente poderia confundir com outra coisa. Eu não estou falando que a gente não confundiria. Amém? Também não estou querendo dizer que a gente teria fé suficiente para dizer, não, ali é Jesus. Lógico que não. Eu estou falando a respeito da crença da nossa cabeça. Amém? Então entenda isso.
nós iríamos confundir, e certamente nós confundiríamos Jesus, nós não iríamos reconhecer que era Jesus, mas a gente confundiria ele com qualquer outra coisa, menos com um fantasma. Mas por que que os discípulos confundiram Jesus com um fantasma? Porque eles acreditavam que era possível ver fantasmas. Haviam mitos. Eles eram o quê? Pelo menos Pedro, Tiago e João eram o quê? Pescador. E a gente sabe as histórias de pescador, irmãos. A gente conhece um pouco das histórias de pescadores. Então, havia muitos mitos. E eles acreditavam nisso. Não sei se você está conseguindo entender para onde eu estou querendo levar. O que fez os discípulos confundirem Jesus com o fantasma não foi simplesmente a tempestade, a dificuldade, não foi a provação na vida do crente que fez eles não reconhecer Jesus, não, foi a crença deles. Aquilo que culturalmente eles acreditavam foi que fez eles assimilar aquela figura sobre o mar a um fantasma. Se fosse nos dias de hoje, rapaz, ali está parecendo uma Iemanjá, ou uma sereia, ou sei lá, se a gente for para o Poseidon, aquela coisa, e poderia... Está entendendo? Por conta da cultura. Então, o que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? O que eu estou querendo que a gente aprenda, né, nessa lição aqui? De que o que fez eles dizer que Jesus era um fantasma foi a cultura, aquilo que eles acreditavam. Porque é justamente isso que nos faz não ter discernimento das coisas de Deus. Porque contaminamos o evangelho com superstições pessoais. A gente às vezes, historicamente, critica os cristãos lá do século 6, 7, mais ou menos 4 e 5, que é mais ou menos ali onde Constantino se converte, a dizer, não, e aí trouxe o paganismo para o meio cristão, aquela coisa, e nem foi Constantino. O tempo da contaminação pagã no cristianismo nem foi, né, nem dá conta mesmo assim. Pode ser que aconteceu alguma coisa ali com a conversão de Constantino, mas não foi muito forte. O cristianismo se tornou muito, muito pagão, entre aspas, foi já depois do século 9, 8, quando o evangelho começa a ir para a região nórdica, germânica, e aí os senhores, os imperadores germânicos se converteram, e eles sim começaram a trazer o paganismo para dentro do cristianismo. Mas enfim, nós ainda continuamos a fazer isso. Nós nos convertemos, nós começamos a praticar a Bíblia, mas carregamos em nós as nossas superstições, as nossas crenças. E eu não vou falar nem de crendices, né, que tem esse viés um pouco religioso, mística. Não, eu estou falando às vezes de crenças normais, do dia a dia. Nós começamos a misturar a fé em Jesus com a fé que temos em outras coisas. E qual é o nome disso, pastor? Fugiu a palavra. Conveniência. Nós começamos a pegar aquilo que é conveniente para nós, deixamos aqui stand-by, na nossa vida de boa, tal. Não, eu sou crente, mas vou deixar bem aqui as minhas ideologias aqui, né? Eu sou cristão, mas tem certas coisas que eu também simpatizo, sabe? Vocês estão me entendendo. E a gente acaba misturando as coisas.
E isso impede que a gente reconheça uma ação de Deus em nossas vidas. Isso também impede com que a gente reconheça quando de fato o inimigo, o diabo, está agindo contra nossas vidas. Porque as nossas crenças já estabelecidas, a nossa cultura, a nossa vivência, a nossa experiência de vida, nos conduz a acreditar, não é nem conduz, nos induz a acreditar na Bíblia da maneira com que nos convém. Deu para entender? Os discípulos foram induzidos pela cultura ou pela mitologia hebraica, judaica, ou das culturas ali que poderia estar, né, rodear a Galileia, a região da Judéia. Eles foram induzidos por essa cultura a pensar que Jesus era um fantasma. Amém? A mesma forma com que muitos pensamentos nossos, aprendizado, ou seja na escola, seja no trabalho, a convivência nos induz a olhar para a Bíblia, a olhar para a igreja, a olhar para a figura do pastor, a olhar, sei lá, para qualquer coisa e acreditar naquilo que achamos. Nós somos induzidos. O perigo de nós lermos, e eu já falei várias vezes aqui, o perigo da gente ler a palavra de Deus, considerando as nossas próprias experiências, sejam elas boas ou sejam elas traumáticas, interferem diretamente na nossa interpretação bíblica. Interferem diretamente na forma com que acreditamos em Deus. Um exemplo básico é o de olhar a trave no olho do irmão e não perceber o cisco no olho. Por quê? Porque nós, considerando a nossa trajetória de vida, somos induzidos, não é nem conduzidos, é induzidos, influenciados a acreditar que nós merecemos misericórdia. Mas quando é com outro irmão, a nossa maneira de se relacionar socialmente nos induz a acreditar que o irmão não sofreu o mesmo tanto que você, não sofreu o suficiente e também ele não é digno da mesma medida de misericórdia do que você. Está dando para entender agora? Então, a maioria das vezes, nós somos induzidos pelas nossas crenças, pela nossa cultura. E Evangelho, Bíblia, ela não é um fator cultural. Não é um fator cultural. Ah, pastor, mas quando a gente vai para a exegese, nós temos que considerar a cultura do tempo, nós temos que considerar o contexto histórico, como é que é. Isso é correto. Amém. Mas isso é uma ferramenta que nos ajuda a interpretar o texto. Ferramenta. Agora, se você, por exemplo, no meu caso, eu sou negro, preto. Se eu for olhar a Bíblia pelo viés como é que eu posso dizer, da resistência ao racismo e aquela coisa toda e tal, eu vou tentar me favorecer na Bíblia, no Evangelho. Da mesma forma vai ser qualquer linha ideológica que houver por aí, seja o feminismo, o machismo, o racismo, ou sei lá, o que for de ismo que tem aí que é ruim, se a gente for ter a nossa experiência com a Bíblia, com Deus, a partir dessas perspectivas, nós seremos induzidos ao erro. A gente não vai ter o pensamento crítico. A gente não vai ter o mínimo de sensatez, de olhar. Vamos chegar mais perto. Vamos ver o que é. Ou então corre logo. Não. Mas não vai ter nem aquele pensamento. Não, vamos ver o que é. Vamos tirar uma prova do que seja. Pode ser isso, pode ser aquilo.
Não, já disseram, é um fantasma. Eles gritaram de medo, né? Então, isso é um perigo. A partir do momento que nós começamos a entrar em contato com a Bíblia, a ter experiências com Deus, o ideal, lógico que isso vai demandar trabalho, renúncia, é nós começarmos a rejeitar todas as nossas crenças anteriores, seja de viés religioso, ideológico, étnico, sei lá o que for. Abandonemos esses vieses e a gente começa a olhar para a Bíblia como deve ser olhado, olhar para Deus como deve ser olhado, para que nós não caiamos nessa cilada de sermos induzidos a confundir, a não ter o discernimento do agir de Deus, do agir do diabo, e acabar confundindo Deus com o diabo, diabo com Deus, diabo com anjo, com demônio e tudo. Amém? Então a gente deve abrir mão da nossa cultura anterior, das nossas crenças anteriores, para ter um entendimento mais claro. Depois que a gente tem um entendimento mais claro, aí tudo bem. Você pode procurar, se for algo bom, aí você pode procurar um ponto de contato com as suas ideologias. Nada contra, mas depois que você tenha uma clareza a respeito da Bíblia, da pessoa de Jesus, da pessoa de Deus Pai, da pessoa do Espírito, quando nós temos clareza, sem nenhuma influência cultural, crendices ou superstições, aí depois a gente pode tentar caçar um pontinho de contato para compreender melhor as coisas. Amém? Então, o que fez, na minha perspectiva, hoje, trazendo aqui para vocês, o que fez os discípulos não reconhecer Jesus no meio da tempestade, não foi a tempestade, foi a crença deles. Amém? Então, a gente não pode deixar com que as nossas crenças nos confundam. E a gente começa a ouvir a nossa própria voz, a voz do nosso coração, entre aspas, e dizer que é Deus, ou vice-versa. Ou às vezes ouvir a voz de Deus e dizer que não, isso é besteira. Amém? Entenderam? Então a gente teve 2 lições aqui, hoje. A primeira é, não foi Jesus que conduziu ou que mandou os discípulos para a tempestade. Foi a personalidade dos próprios discípulos que fez com que Jesus mandassem ele para o mar, não para a tempestade, mas para o mar. Amém? E segundo as nossas crenças, a nossa cultura, as nossas ideologias, elas são a causa da gente não compreender Deus de uma maneira mais clara. Não é a dificuldade, não é a tempestade, não é. Prova disso, irmãos, é que depois os apóstolos, anos mais tarde, vão passar por dificuldades terríveis, mas eles não vão cometer o mesmo erro. Eles morrem pela causa de Deus, do Evangelho, porque tinham clarezas. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Antes de nós orarmos encerrando, se você trouxe a sua oferta, a sua contribuição, você pode ficar à vontade de ofertar na casa do Senhor. Aleluia. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pelo que o Senhor nos trouxe neste culto. E o nosso pedido, Pai, nessa noite, é que o Senhor nos ajude a nos desprender,
a nos desligar das nossas crenças equivocadas, de acreditar muitas vezes mais nas histórias urbanas, acreditar muito mais na cultura terrena, do que ter a perspicácia, o interesse de interpretar os mistérios do céu, a tua palavra, as manifestações do Senhor em nossas vidas. Que o Senhor, Pai, nos dê clareza e que nós não deixemos as nossas ideias, ideologias nos confundir e não conseguirmos te perceber em todos os momentos das nossas vidas, seja na bonança, seja nas turbulências, mas que as nossas crenças não nos induzam ao erro. Pelo contrário, que nós estejamos fundamentados na tua palavra o suficiente para que a gente reconheça o teu agir, seja no momento bom, seja no momento ruim, mas que em todos eles nós tenhamos entendimento para glorificar o teu nome, Pai. Muito obrigado, Jesus. Que o Senhor nos conduza em paz para casa, que o teu amor, Deus, seja sempre, sempre, sempre abundante e perceptível em nossas vidas. Que a tua graça, paz e misericórdia esteja sobre todos e que as doces consolações do Espírito Santo sejam abundantes em nossas vidas até que o Senhor venha. Essa é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus.